Fala, galera. Boa noite a todos. Hoje nós jogamos o horário um pouquinho mais para mais tarde aí para poder ver se entrava mais gente e tal, e parece que funcionou. A galera tá antenadona aí, muito massa. Sejam todos bem-vindos, todos uma boa noite, quem está aqui ao vivo, quem vai assistir depois gravado. Então sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar de como usar o CRM de forma estratégica para você atender melhor os seus clientes e vender mais. Então, o que eu queria passar para vocês é que hoje essa aula, na verdade, essa aula vai ser dividida em duas partes. Hoje a gente vai dar uma primeira parte, que vai ser todo esse lado direito aqui desse mapa mental. E na próxima segunda-feira, isso sim, segunda-feira de carnaval, né? Quem tem criança pequena vai me entender que não dá para pular carnaval com um moleque de 2 anos. Então, na próxima segunda-feira, a gente vai falar sobre funil de vendas e vai fazer o CRM na prática. E eu estou preparando um negócio que vai ser sinistro, assim, tá? Eu não vou conseguir disponibilizar ainda hoje para vocês, porque eu ainda não consegui terminar de montar, mas no final dessa aula, eu vou mostrar para vocês o que eu montei até agora para poder disponibilizar para vocês. Eu estou construindo um CRM para poder liberar gratuitamente para quem assiste essas aulas de segunda-feira. Então, a gente está estruturando isso tudo. Daqui a pouco eu vou compartilhar a tela aqui do CRM para vocês poderem ver como que ele está funcionando. Vou disponibilizar isso como um modelo para vocês. E eu tenho certeza que com esse modelo, mais o que eu vou ensinar aqui, como você operar esse CRM, você vai arregaçar de vender esse ano, porque o CRM dá um poder muito, muito, muito grande para a gente. Então, se você quer receber esse CRM, fica comigo até o final, assiste a nossa aula na próxima segunda-feira, porque senão não vai ter disponível o CRM para quem não estiver presente, e daí esse CRM vai estar disponível só para quem entrar para a nossa mentoria. E daí, falando na mentoria, só falar um pouquinho aqui sobre as duas mentorias que a gente tem. A gente tem a mentoria Atendimento Lucrativo, que é uma mentoria focada no atendimento para vendas, né? Então, desde a parte de aquisição desses contatos ali na internet, levar essa galera até o WhatsApp de vocês e fazer vendas pelo WhatsApp, principalmente, embora as técnicas deem para usar na venda presencial, na venda por telefone, qualquer outra venda, mas a gente dá um enfoque maior para essas vendas pelo WhatsApp. E essa mentoria é uma mentoria de 30 dias, são 4 encontros, além do curso completo, 4 encontros ao vivo aqui pelo Zoom, em grupo, tudo mais, com momentos individuais, e daí em 30 dias a gente consegue destravar suas vendas e consegue fazer o seu negócio voltar a crescer. E tem a outra mentoria para algumas empresas que estão um pouco mais maduras, né, que é uma mentoria chamada hiperatendimento. É uma mentoria que a gente cobre os 3 pilares do atendimento ao cliente. Então, a gente cobre o atendimento de vendas, a gente cobre o atendimento de suporte e sucesso do cliente, a gente cobre também o atendimento de pós-venda. Daí você vai ver que esse CRM está exatamente preparado para esses 3 pilares. Então, eu já estou construindo um negócio que vai poder ser utilizado dentro do programa de mentoria de uma forma muito bem estruturada e com um controle muito grande dos contatos dos seus clientes, de toda a estrutura que você precisa para poder vender muito mais, tá bom? Então, quem quiser participar dessas mentorias precisa fazer uma aplicação. Então, só as pessoas que são aceitas por essa aplicação marcam uma reunião comigo, a gente faz uma sessão estratégica e, com isso, a gente libera a mentoria para essa pessoa. Então, se a gente fechar negócio, você vai ter acesso aí a 6 meses de um conteúdo que eu tenho certeza que você não vê um conteúdo como esse na internet. Para quem está assistindo a nossas aulas aqui de segundas-feiras, de todas as segundas-feiras, eu acho que pode afirmar que o conteúdo que a gente dá aqui é um conteúdo muito profundo, muito denso e que você consegue aproveitar bastante para você poder
transferir todo esse conhecimento para o seu negócio e fazer o seu negócio crescer, tá? Então, ô Bruno, coloca o link da aplicação da sessão estratégica aqui, e daí quem quiser pode mandar lá na sessão estratégica, pode fazer o preenchimento lá, fazer o agendamento na sessão estratégica, para a gente poder bater um papo e, quem sabe, você vai ter a oportunidade de entrar na nossa mentoria, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos voltar aqui. Como usar um CRM de forma estratégica para atender melhor e vender mais. Então, antes de tudo, eu sempre gosto de fazer isso. As pessoas que assistem a aula, eu sempre dou uma contextualizada no início para a gente poder entender sobre esse assunto, né? Porque às vezes é muita sigla, às vezes é muito nome em inglês, às vezes a gente fica meio perdido em tanta sigla, tanta coisa, e isso acaba atrapalhando o nosso aprendizado. Então, eu gosto sempre de contextualizar o que é o CRM. Então, o CRM significa Customer Relationship Management, ou gestão de relacionamento com o cliente. Ele é um software que gerencia a relação com o cliente, visando sua satisfação e fidelização, a partir de automatizações e organizações dos processos, ajudando a reduzir custos e aumentar os lucros do negócio. Então, é exatamente isso, e é com base nessa descrição que eu estou construindo o modelo de CRM que vocês vão poder utilizar sem custo absoluto nenhum, tá? É lógico que o modelo que eu tô montando, ele vai até um certo ponto da operação, né? Ele não vai substituir, por exemplo, um Salesforce, um Pipedrive, esses CRMs mais robustos, mas de qualquer forma, ele vai te ajudar a fazer sua empresa crescer para você poder ter uma grana para poder contratar essas plataformas maiores, tá bom? E por que usar um CRM? É muito difícil fazer o acompanhamento muito próximo dos nossos clientes de uma forma personalizada, e é muito fácil a gente esquecer de determinadas atividades, de enviar proposta dentro do dia e horário que foi combinado com aquele cliente. A dificuldade acaba aumentando conforme a empresa cresce, as responsabilidades se acumulam, né? Então, a gente sabe que quem é dono, ele é dono, é gestor, então ele precisa pensar na parte estratégica, precisa pensar na parte tática, muitas vezes na parte operacional também, ele coloca a mão na massa para poder executar muitas das atividades ainda. Então, quando a gente tem um CRM, ajuda a gente a organizar isso tudo. Mas eu digo até um pouco mais. O CRM ajuda a gente a ter um dia de trabalho tranquilo. Essa que é a verdadeira função que eu enxergo no CRM. Porque se você tem um time comercial, você vai pegar seu time comercial ali, vai conversar com eles, e daí tá tranquilo, você já tem todos os dados, sabe quem que eles estão atendendo, como é que está sendo feito o atendimento, quais são as oportunidades que tem ali na mesa, como é que está o movimento dessas oportunidades, as conversas, a apresentação de propostas. Então tudo isso traz mais tranquilidade para o gestor, né? E daí tem duas funções básicas aqui que todo CRM tem que ter. E o primeiro é cadastrar os clientes. Então, esse cadastro pode ser manual, feito um por um, ou exportar uma lista a partir de um arquivo que já tenha esses dados, tipo uma planilha de Excel, por exemplo, e tudo mais, você consegue exportar. Nesse que eu estou montando, não sei se vai ter isso, mas o cadastro um por um com certeza tem, já está até pronto, foi até uma das atividades que eu fiz hoje. E registrar informações, né? Então, qualquer um pode fazer anotação sobre o cliente. Além disso, o próprio sistema organiza os dados e apresenta como histórico de compras, canais preferidos e atendimento e etc. Então, a gente consegue fazer todo esse processo de acompanhamento do cliente. Daí a gente vai falar, ó, hoje o cliente gastou R$ 150, comprou uma bermuda, que ele falou que iria usar na praia, ia usar durante o carnaval, porque ia passar o carnaval em, sei lá, em Diamantina, não sei se o carnaval de Diamantina continua bombando, mas deve estar, vai usar o carnaval em Diamantina e tal. Então, beleza. Depois, na aula prática de CRM, a gente vai entender como que a gente usa esse tipo de informação para a gente poder continuar vendendo mais. Então, o CRM ele é um consolidador de informações. É ali que vai ter todos os dados de todos os seus clientes, quais as compras que eles fizeram, quantas compras eles fizeram, quanto que ele já gastou no seu negócio. Então, tudo isso é o que tem de informação ali dentro
do CRM, tá? E quais são os benefícios? Daí que eu trouxe 7 benefícios para a gente poder trabalhar um a um, tá bom? Então, ó, o primeiro benefício, visão ampla do negócio. Igual eu falei, você bate o olho no CRM e você sabe quantas oportunidades, você sabe quanto de dinheiro que você tem ali na mesa, tá? Essa é a verdade. Você bate o olho no CRM, sabe quanto de dinheiro tem ali na mesa, e daí você vai começar a conversar com seus vendedores, perguntando, como é que está essa oportunidade, essa aqui, ela continua quente, ela esfriou e tudo mais, e daí você tem uma visão muito mais amplificada do seu negócio. Daí quando vocês verem os quadros aqui do CRM, eu tenho certeza que vocês vão ter uma clareza muito maior do que é essa visão ampliada do negócio. Produtividade sustentável. É que nem eu falei ali no início, né? O CRM, ele é uma ferramenta de tranquilidade para o gestor. Porque se o time comercial está preenchendo o CRM da forma correta, então todas as informações, o gestor pode confiar em todas aquelas informações que estão lá dentro. E daí, se ele precisar pegar dado de algum cliente para qualquer coisa que ele precise fazer, até para ele mesmo fazer um atendimento, ele sabe que ele pode ir lá no CRM, procurar pelo nome desse cliente, e daí ele vai fazer vai localizar e vai conseguir ter todo o histórico e vai conseguir registrar também uma nova venda. Então, essa produtividade é uma das coisas que mais agregam, na minha opinião, para quem é um gestor. E para quem é um vendedor, eu acho que isso agrega ainda mais, porque o vendedor não precisa mais ficar registrando na cabeça ou registrando em um monte de bloquinhos. Eu estou até sem o meu caderno aqui, que eu costumo fazer anotação. Um monte de bloquinhos e depois ter que ficar folheando, buscando isso tudo. Isso acaba gerando muita improdutividade, né? Então, essa produtividade ela é tão positiva quanto para o gestor quanto para o vendedor, tá? O controle dos follow-ups de venda. O follow-up, vocês vão ver que em venda é meio complicado, porque tem muita palavra em inglês e tal, então eu vou tentar sempre traduzir essas palavras de alguma forma. Então, o follow-up é o ato de você fazer um contato, um novo contato com um determinado cliente, tá? Esse é um follow-up. Então, esse controle dos follow-ups de venda é porque você conversou com o cliente, aí você deixou combinado com ele assim, não, beleza, então eu te ligo amanhã às 15 horas da tarde. Então, beleza, você vai registrar lá no CRM uma nova atividade, falar assim, ó, fazer um follow-up às 15 horas. E daí o CRM tem a função de te lembrar que você tem essa atividade para ser feita. Então, isso acaba ajudando bastante, daí você consegue ter o controle dos que você já fez, dos que você não fez, aqueles que precisam ser feitos ainda e tudo mais, você vai tendo esse controle de uma forma muito mais dinâmica. O número 4, o quarto benefício aqui, inteligência no planejamento estratégico. Então, alguns aqui sabem, a gente fez um workshop de planejamento estratégico ali no final de janeiro, né? Ensinando a como estruturar e planejar o seu ano para você poder fazer sua empresa crescer. Quem quiser ter acesso a esse conteúdo, ele continua à venda, mas agora a gente só tem o material gravado, né? O workshop já foi um workshop que a gente dá uma vez no ano só. Acontece sempre ou no final do ano, quando dá tempo em dezembro, ou em janeiro, para a gente poder conseguir planejar e organizar o nosso ano todo. Então, o próximo workshop agora só em dezembro desse ano ou em janeiro de 2024. Mas uma vez que você estruturou o planejamento estratégico, você vai pegar aquelas informações do planejamento estratégico, colocar no seu CRM e você vai ir batendo as informações para ver se vocês estão batendo as metas. E daí, quando você enxerga que uma meta está muito distante, vocês não vão conseguir bater, você gera uma inteligência para você poder analisar, né? Quanto mais informações a gente tiver, mais fácil analisar todos os nossos processos. E daí aqui eu estou falando especificamente do processo comercial. Então, essas informações, quando bem utilizadas, geram inteligência, e essa inteligência vai atualizando e vai
vai munindo, né, vai municiando o planejamento estratégico para quando você fizer ele no próximo ano, você ter essas informações e usar essas informações de uma forma muito mais estratégica, tá? Acompanhamento do desempenho em tempo real. Então, ali, por exemplo, fez uma venda, se o vendedor colocou como ganho, você recebe a informação de que essa venda foi realizada, você recebe um e-mail disso. Alguns CRMs têm aplicativo do celular, já apita o celular falando que teve uma nova venda e tal. Então, o CRM ele é um sistema muito dinâmico e que sofre atualização o tempo todo. Então, esse que eu vou mandar para vocês, a gente construiu de uma forma que ele está sempre sendo atualizado. Então, o vendedor, que pode, não precisa estar necessariamente no mesmo computador que você, nem no mesmo prédio, nem na mesma cidade, pode estar lá do outro lado do mundo. Ele atualizou o CRM. A próxima vez que atualizar a tela do seu computador, você vai ver que aquela informação que ele colocou ali já vai estar disponível integralmente para você, tá? Aumento das vendas e do ticket médio, daí isso aqui, cara, isso aqui é um baita de um benefício, né? É difícil desses 7 eu destacar qual que é o maior benefício de todos, mas eu destaco esse aqui como um muito importante. Primeiro, por que aumenta as vendas? Você tem mais controle, você vai deixar, você não vai mais esquecer de mandar uma mensagem, mandar um follow-up ali para o seu cliente no dia que você combinou com ele. E daí, muitas vezes, isso já acontecia muito comigo. Eu combinava com um cliente de entrar em contato com ele dali, principalmente quando é um contato mais longo, assim, tipo, daqui a 3, 4 dias, uma semana, não registrava em lugar nenhum. Aí a tarefa do dia a dia fazia com que eu esquecesse disso, e daí eu passava um dia, passava 2 dias, passava 3 dias, e daí, na verdade, esse cliente já tinha até esquecido de mim e provavelmente ele não ia comprar mais de mim, né? Então, o CRM, por conta de toda essa estrutura dele gerar lembretes, ele acaba aumentando suas vendas e ele aumenta o ticket médio também, porque você consegue entender o hábito de consumo daquele cliente dentro da sua empresa e você começar a oferecer produtos adicionais, upsell, cross-sell e tudo mais, né? Depois a gente vai ter uma aula só sobre esses termos, mas você começa a adicionar produtos na compra dele, e daí se ele ia fazer uma compra de R$ 500, ele acaba fazendo uma compra de 700, de 800, e acaba elevando esse ticket médio que ele gastaria com você. E o próprio fortalecimento da marca, né? Que nem eu falei aqui, não, é difícil destacar o maior benefício, mas quando uma pessoa entra em contato com você e ela já comprou de você, e você demonstra que você tem os dados dela, que ela não precisa mais te passar endereço, não precisa mais te passar CPF, não precisa mais te passar informação nenhuma nesse sentido, isso gera uma sensação de satisfação do cliente, né? Então o cliente vai ficar mais satisfeito com você, ele vai divulgar isso para os amigos deles, nas redes sociais dele, e isso acaba gerando um baita de um fortalecimento de marca, tá? Então esses aqui são 7 principais benefícios, mas eu tentei escolher os mais importantes, porque se fosse destacar mais benefícios aqui, eu poderia ficar mais umas 3, 4, 5 horas falando aqui só em benefício de uso do CRM. Então, esse aqui são 7 que eu destaco, que eu vejo isso acontecer diariamente, tanto na minha empresa quanto na empresa dos meus clientes. E quando eu entro numa nova empresa, né, quando eu entro num novo cliente e eu vejo que não tem isso estruturado, essa é a primeira coisa que a gente faz, é a estruturação do CRM para a gente poder ter informação comercial. E com informação comercial a gente consegue, sem dúvida nenhuma, ir muito mais longe, tá? E aqui, 4 aplicações do CRM. Primeiro, atendimento que encanta o cliente. Cara, quem não fica feliz quando você entra em contato com a empresa, a pessoa já sabe o seu nome, sabe o seu hábito de consumo, sabe que você às vezes compra presente para sua esposa ou para o seu marido, sabe que você compra presente para os seus filhos, sabe a idade dos seus filhos, sabe tudo isso. Cara, quando você entra em contato com uma empresa que sabe isso tudo, sem dúvida nenhuma, é uma empresa extremamente competente na função de encantar seus clientes, né? Então, a aplicação do CRM serve muito para isso, para a gente poder encantar. Vocês vão ver as informações
que a gente tem ali no CRM, daria para colocar muito mais, é porque eu estou tentando fazer uma coisa que vai servir bem na operação de todos vocês aqui, mas vocês vão ver que as informações que a gente está lá são informações extremamente importantes e que gera uma satisfação muito grande desses clientes. Análise de métricas e indicadores chaves. Então, você pode pegar, quanto que a gente faturou essa semana, quanto que a gente faturou hoje, a gente consegue tirar essa informação ali do CRM. Os indicadores, quantos clientes ativos a gente tem, quantos clientes inativos, quantos clientes estão desengajados, qual que é a nossa taxa de satisfação do cliente, enfim, tem um monte de coisa que a gente pode fazer para a gente poder analisar. E eu acabei de lembrar aqui, daí, Bruno, anota aí depois que eu quero colocar um NPS nesse CRM aqui também, tá? Anota aí para você me mandar isso depois, para eu poder colocar essa parte de NPS no CRM, que eu acho que vai ser uma parada muito massa. E daí você vai ter ali o nível de satisfação do seu cliente, né? Seu cliente, se ele é um detrator, se ele é um cliente neutro, se ele é um cliente divulgador da sua marca, isso tudo são coisas que você consegue com o NPS. Eu vou colocar isso ali dentro do CRM, porque eu acho que vai ser uma coisa muito legal, tá? Então, esses indicadores é um ponto extremamente importante para a gente poder controlar. Definição de estratégias. Quando você começa a... Eu esqueci de desativar o WhatsApp, peraí. Quando você começa a analisar todos os pontos, cada uma das etapas do funil de venda, e daí a gente vai falar sobre funil de vendas na próxima segunda-feira, todas as etapas do seu funil de vendas e tudo mais, e daí você consegue perceber onde está um gargalo. Fala assim, por que nessa etapa aqui eu tenho 100 pessoas e nessa outra aqui, que é o caminho que essas 100 pessoas deveriam percorrer, eu tenho 10? Qual que é a ruptura que está acontecendo nesse momento de transição de uma etapa para outra do funil? E daí você consegue atuar estrategicamente para você poder reduzir essa ruptura desses potenciais clientes, né? Então, essa definição de estratégia ajuda demais. E daí, tipo, a semana passada eu tive aula com... Tive aula não, tive um bate-papo com um cara que já tem 30 anos de vendas de software e tudo mais, ele me ajudou na análise do meu funil, e, cara, foi um negócio sensacional, e tudo isso a gente só conseguiu fazer porque a gente tem as informações todas do CRM. E por último aqui, dessas aplicações, o próprio sucesso do cliente, né? E daí, a definição de sucesso é o cliente sempre comprando da gente, o cliente sempre divulgando a gente para os seus amigos, parentes e tudo mais, o cliente sempre elogiando a gente, o cliente dando depoimentos espontâneos ali, seja no Google Meu Negócio, seja no Facebook, seja no inbox do seu Instagram. Então, a definição de sucesso do cliente para a gente, né? Pode ser que na internet você vai encontrar outras definições, mas para a gente, o sucesso do cliente significa isso. Significa um cliente encantado que vai estar protegendo e ajudando a gente a proteger a nossa marca de potenciais haters, concorrentes e tudo mais. Então, o cliente satisfeito é um cliente que vai estar comprando sempre e a chance dele ir para o concorrente é muito pequena. E daí aqui agora a gente entra na nossa maior parte, né, que é as 13 estratégias de CRM para implantar na sua empresa. Esse aqui é um dos pontos mais importantes da aula, não que todos os outros também não sejam. Vamos lá. Mais uma vez aqui eu não coloquei pela ordem de importância, eu fui colocando dentro da ordem que eu acreditava que faria sentido para passar para vocês. Então, claro que o primeiro ponto é o planejar suas vendas, né? Quando você bate o olho no CRM, você sabe exatamente aquilo que você tem que fazer e o que você vai ter que atacar hoje. E quando um vendedor tem um relacionamento sadio com o seu gestor, os dois juntos, como um time, conseguem chegar nesse melhor planejamento para poder fazer as vendas. Então, aqui no planejar, é preciso compreender que sem um planejamento bem definido, dificilmente os resultados esperados serão alcançados.
Com a ferramenta de CRM, todos esses dados serão compilados e se tornam muito mais fáceis de acessar e analisar, aquilo que eu já falei um monte de vezes ali em cima. Com isso, o planejamento de vendas será mais eficiente. Com a ajuda de um funil de vendas, que vai ser o nosso principal tema da próxima aula ali, é uma das valiosas técnicas do CRM, você pode visualizar o negócio em andamento e planejar melhor as suas futuras ações. Então, agora, para a gente poder dar um spoiler de leve, eu vou abrir aqui o CRM para vocês darem uma olhada, tá? Então, olha só. Só ressaltar que os dados que estão no CRM são todos dados fictícios, tá? Então, os valores das oportunidades, os nomes e tudo mais, são todos dados fictícios, então não levem isso em consideração. Bruno, aí apareceu para vocês o CRM? Pessoal, fala para mim aí no coisa se mudou de tela aí quando eu compartilhei a nova tela. Ah, beleza. Então vamos lá. Então, o que eu falei sobre funil de vendas? Funil de vendas nada mais é do que cada um desses processos que a gente tem aqui, né? Então, a gente tem vários processozinhos e cada uma desses quadrinhos aqui é uma oportunidade diferente. E daí aqui eu organizei o quadro com data da previsão com a data da proposta, com o segmento o segmento do cliente, da empresa do cliente, o valor da oportunidade, que está R$ 45.000, o último contato, a data do último contato. Quando a gente abre essa oportunidade, a gente tem muito mais informações, né? Então, eu poderia colocar uma descrição básica aqui sobre uma conversa que eu tive com o cliente, ou para eu poder ficar registrando a data e a hora certinho, eu posso deixar aqui nesses comentários aqui, do tipo, ó, conversei com o cliente hoje sobre a apresentação da proposta comercial, sei lá. Beleza, daí tá vendo que aqui ele atribuiu direto para mim, então foi uma atividade que eu fiz, e daí aqui está escrito agora há pouco, mas depois ele vai registrando a data e a hora certinho para a gente poder ter mais controle. Aqui são todos os dados específicos que eu tenho desse cliente. Daí eu posso adicionar novas tarefas para esse cliente, para eu poder lembrar de mandar a proposta comercial para ele e tudo mais. Enfim, isso aqui vai ser uma coisa que a gente vai oferecer na próxima aula, mas eu só queria que vocês tivessem um pequeno gostinho disso, né? E também o gostinho do próprio contato aqui, né? Então, se eu fiz um fechamento de vendas, ele já vem para cá, já atribui aqui eu tenho todo um processo de entrega desse produto ou serviço. Aqui eu tenho os cadastros, os contatos de todo mundo, né? Então, por exemplo, hoje eu estava construindo, testando esse meu aqui, e daí aqui eu tenho as informações principais, aqui eu poderia deixar outras informações aqui no comentário, posso anexar imagem, anexar arquivo, posso anexar tudo que eu quiser. Então, se eu quiser, por exemplo, anexar uma proposta comercial aqui, eu posso fazer um upload de um arquivo qualquer aqui. Deixa eu pegar um arquivo aleatório aqui na mesa. Aqui, ó, tipo, essa proposta comercial aqui. Então, ó, coloquei aqui, anexei, essa proposta vai aparecer aqui em cima, qualquer um pode entrar, baixar, e qualquer um que eu digo da equipe de vocês, né? Qualquer um que tem acesso a esse CRM, não é qualquer um do universo, não, tá? É qualquer um que tem acesso a esse CRM de vocês. Então, isso aqui é uma coisa que facilita muito e você consegue condensar as coisas tudo no mesmo lugar. Por isso que fica fácil de planejar, né? Então, quando você entra aqui, por exemplo, nas oportunidades e no funil de vendas, aí eu já sei que, por exemplo, cara, eu estou com muitas pessoas no prospect aqui, eu vou ter que atacar essa área aqui hoje para poder fazer essas pessoas evoluírem, mas eu também não posso deixar de acompanhar as atividades que estão cadastradas em cada um desses outros cards e tudo mais. Então, isso aqui vira uma baita ferramenta
uma baita ferramenta de planejamento de vendas, tá? E daí vamos voltar aqui para o nosso... Então, espero que vocês tenham gostado do que viram até agora, porque esse modelo vai ser um modelo que a gente vai disponibilizar para vocês, mas durante essa semana a gente ainda vai trabalhar bastante nele, né? Número 2, fazer uma análise total dos clientes, entender suas necessidades. Então, vocês viram ali pelas informações que a gente consegue cadastrar, a forma com que a gente consegue cadastrar, a gente consegue ter acesso de uma forma muito simples a essas necessidades do cliente. E daí o CRM proporciona algo essencial, que é conhecer profundamente os seus clientes, sem precisar da memória para isso, porque a gente sabe que a nossa memória é uma parada extremamente limitada, né? E o CRM consegue também fornecer várias informações para a gente. Quais os produtos e serviços mais procurados por quais perfis de cliente, qual a época do ano que os clientes mais compram, quais clientes que compram mais, que tipo de vantagem agradam mais aos clientes, desconto, bonificações em prazos, em produtos, prazo, enfim, todas essas informações são informações que vocês cadastram no CRM e daí a gente consegue depois, com base nisso, pensar em novas estratégias para a gente poder continuar vendendo cada vez mais. Então, o 3 aqui, fortalecer as relações com o cliente, manter uma boa relação com os clientes é imprescindível para que uma empresa alcance o sucesso, e analisar essas interações, identificar as insatisfações e criar mecanismo de atendimento personalizado levarão a clientes mais satisfeitos, consequentemente mais fiéis à sua marca. Então, aquilo que eu falei sobre a minha definição de sucesso do cliente lá em cima. Usar dados confiáveis, compartilhar com a equipe em tempo real. Eu mostrei aqui para vocês, aquele comentário que eu fiz ali, se o Bruno acessar o CRM ali, ele vai ter acesso àquele comentário assim que eu dei o Enter, por exemplo. Então, o nível de informação em tempo real é exatamente isso. Eu digitei, dei Enter, o Bruno, eu estou em Minas Gerais, o Bruno está lá no Rio Grande do Sul, o Bruno que está lá no Rio Grande do Sul consegue ter acesso a todo esse conteúdo que eu coloquei lá. Então, isso é um ponto extremamente importante. Sistemas CRM fornecem dados sobre seus clientes coletados corretamente com menor chance de erro. Então, um alinhamento com todo o time comercial para poder alimentar esse CRM da forma correta, isso é extremamente importante, porque se o vendedor escrever farofa lá, você vai ler farofa também, né? O CRM não vai ter a capacidade de interpretar se aquilo ali está certo ou se aquilo ali está errado. Então, isso quem fornece essas informações para o CRM são o time comercial, muitas vezes o time de marketing também. Os dados vêm lá do marketing conforme esses clientes vão evoluindo dentro de um funil mais amplo, né? A gente vai falar sobre os vários tipos de funis na próxima segunda-feira, mas esse funil mais amplo, que acaba envolvendo o marketing, ele já vem com alguns dados, esses dados são dados sempre bastante precisos, a não ser que o cliente não deu esse nível de precisão, né? Tipo, o cliente digitou o número de telefone dele errado, daí, felizmente, isso não depende só da gente, tá? Então, coordenar suas atividades quando a sua empresa for entrar em contato com seus leads, que são os potenciais clientes, e fazer o discurso de vendas. Todos nós já tivemos em posição de receber vários telefonemas da mesma empresa. Então, cara, aqui na empresa, a oportunidade do João, se ela caiu para o Luciano, ela vai ficar com o Luciano para sempre. Ela não vai sair da mão dele, a não ser que o Luciano saia da empresa, aí ela passa para um outro vendedor. Mas, de qualquer forma, o responsável por aquele lead vai ser o Luciano. Isso dentro do processo comercial, porque quando ele fechou a venda, daí a gente tem toda uma área que cuida especificamente dessa pessoa que já virou cliente. Então, a gente tem a área de sucesso do cliente, a gente tem a área de suporte e tudo mais, e ali nessas duas áreas, eventualmente, ele pode ser atendido por várias pessoas, mas lembrando que a gente já tem todas as informações dele, então a gente não precisa ficar pedindo código de cliente, CPF, não precisa ficar pedindo absolutamente nada disso. A gente sabe que quem está chamando ali é o João, a gente vai falar bom dia, boa tarde, boa noite para o João, falar o que ele está precisando de ajuda, ele demonstra ali o que ele está precisando, a gente vai e ajuda ele de uma forma muito ágil. Então, esse é um ponto extremamente importante do uso do CRM também, tá?
Desenvolver processos de vendas mais ágeis, então aquela estrutura de funil que eu mostrei para vocês, eventualmente vocês podem atualizar aquela estrutura para transformar ele no negócio mais ágil. Você percebeu ali que, meu cliente, eu tô com essa etapa do funil que está fazendo alongar o meu tempo de vendas. Então, cara, o que a gente pode fazer para a gente não ter aquela etapa, para a gente poder encurtar esse tempo? Então, com isso, a gente consegue deixar cada vez mais ágil esse processo comercial. E com a gestão de processos mais eficientes e dados confiáveis, o fluxo de trabalho se torna mais ágil, o trabalho em equipe, como uma regra, né? Vendas, atendimento, suporte, marketing, até desenvolvimento de produto trabalham muito mais integrados. Então, aqui a gente faz exatamente isso. A nossa área de suporte e sucesso, eles alimentam uma planilha para a gente, que é fornecida para a área de produto, e da área de produto consegue fazer uma série de melhorias no nosso sistema para poder atender a satisfação daqueles clientes. Se você quer ter certeza de que sua equipe de vendas está seguindo ao pé da letra o seu processo, um sistema de CRM pode ser ótimo para monitorar isso. Então, o que a gente vê em muitos times de vendas é que muitos vendedores são resistentes a fazer alimentação do CRM. Isso é uma coisa extremamente comum de se encontrar em várias empresas, porque é uma quebra de crença muito grande. Os vendedores estão acostumados a fazer a venda do jeito deles, do jeito que eles acham que dão certo e tal, e só falar para o cliente, só falar para o gestor, esse mês eu vendi 50 mil reais, esse mês eu vendi 100 mil reais. Só que o gestor fica ali o mês inteiro sem saber se tudo que está sendo feito entre o marketing, vendas, produto, financeiro e tudo mais, se aquilo está dando resultado de verdade. Ele vai saber só lá no final do mês como é que está isso. Então, o CRM ajuda o gestor a fazer todo esse processo de monitoramento. E se por acaso você tiver vendedor dentro do seu time que se recusa a alimentar o CRM, eu tenho duas soluções para esse vendedor. Ou ele faz o que eu quero que ele faça, que é alimentar o CRM, ou ele sai da empresa e a gente vai contratar uma pessoa que seja tão competente quanto e vai fazer aquilo que a gente está pedindo, que é fazer a alimentação do CRM. Então, você muitas vezes vai encontrar na sua empresa essa pessoa que não vai querer alimentar, não vai querer usar o sistema, porque acha que você está querendo controlar e tal. Cara, você de fato está querendo controlar o vendedor. Isso não é mentira, não precisa ficar fazendo rodeios para poder falar isso de uma forma mais bonitinha. Não, você quer controlar, mas você quer controlar com o objetivo de melhorar todos aqueles processos, não com o objetivo de ficar no pé da pessoa. Eu não fico no pé de nenhum vendedor meu aqui, meus vendedores têm uma baita de uma autonomia, mas eu gosto me deu vontade de entrar no CRM, eu vou lá, entro no CRM e vejo como que está esse processo. Quando eu vejo que tem algum problema, eu falo só, ô fulano de tal, eu vi aqui no CRM, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mando lá para a pessoa, no privado e tal, a gente vai, conversa, desembola aquilo ali e dá sequência, entendeu? Mas eu gosto de ver as coisas no CRM. Então, eu não sou aquele gestor que faz microgerenciamento, que fica perguntando as minúcias das coisas. Não, eu só quero olhar para o meu CRM e ver se a minha empresa está funcionando, se o meu setor comercial está funcionando e se os vendedores estão alimentando ele de forma correta. Então, se o vendedor não quiser fazer isso, pode dispensar a pessoa e contratar uma outra, que eu acho que vai ser melhor até para a sua saúde, até para o seu negócio isso, tá? Criar uma cultura de excelência no atendimento humano. Então, essa aqui é uma das culturas que a gente tem muito forte aqui dentro da empresa. Para garantir a maior fidelização e satisfação do cliente, é imprescindível fornecer um suporte de qualidade. Então, quem já é cliente nosso aqui, eu acho que agora aqui na aula mais cedo até tinha, mas agora não tem mais nenhum cliente da MaxBot, mas quem é cliente sabe que a gente investe muito no nosso suporte. O suporte é um dos melhores do mercado. Eu não me sinto arrogante de dizer isso, porque isso são os clientes que falam para a gente, falam assim, eu saí da empresa porque eu tinha visto uma outra plataforma barata, mas os caras não oferecem suporte e eu voltei porque vocês têm o melhor suporte do mercado. E, cara, isso que é uma empresa focada na excelência do atendimento ao cliente. Enquanto, como a gente é uma plataforma de atendimento, a gente gosta
de fazer isso da melhor forma possível, né? A gente tem que ser o modelo de atendimento que a gente quer que as outras empresas façam. Então, isso é uma área que a gente investe bastante e sem um CRM a gente não conseguiria ter informações para poder investir nisso. Alinhar setores de vendas e marketing, isso aqui é sempre um baita problema, vamos dizer assim, porque é muito comum que os setores de marketing e de vendas sejam setores até meio rivais, né? Em alguns casos até brigam, né? Então, o vendas não está vendendo porque o marketing não está mandando lead de qualidade, o marketing está mandando lead, mas o vendas não vende, tal. Então sempre fica aquela discussãozinha empurrando o problema de um lado para o outro, mas na verdade, quando eu falo em setor comercial, eu estou falando em setor de marketing e vendas, não só em setor de vendas. Por isso que eu acabo aqui dentro da empresa, a gente sempre fala o setor comercial, porque o marketing e vendas ele é um setor que está totalmente integrado. E apesar de algumas reuniões serem separadas, a gente tem momentos de reuniões juntos também para a gente poder discutir estrategicamente todo o processo comercial desse negócio, né? Então, esse alinhamento é muito, muito importante mesmo. E aumentar a conversão de leads, né, desses potenciais clientes, na sua condução até a base do funil. Então, vamos pensar no funil. Deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho aqui. Desenho definitivamente não é um forte meu, tá? Então, vou aqui, ó. Vou desenhar um funil de vendas aqui, tá? Então, aqui em cima está o topo do funil. Esse funil tem algumas etapas, a gente vai detalhar isso na semana que vem. E daí aqui em cima eu tenho as entradas de leads, né, de potenciais clientes. Esses leads vão passar em cada uma dessas etapas e vão sair aqui embaixo sendo cliente. Vou fazer o bonequinho aqui, sendo clientes. Eu sou péssimo em desenho, ainda mais desenhando nesse trackpad. Então, com o CRM, a gente consegue conduzir melhor esses clientes que estão daqui de cima, esses potenciais clientes que estão aqui em cima, a gente conduz eles pelo funil até eles virarem cliente. Então, o, o CRM ajuda a gente demais nesse processo de fazer essa condução, tá? Então, ó, um dos erros mais comuns das empresas é não captar informações dos clientes em potencial. O ideal é que ocorra o cadastro no CRM desde o instante do primeiro contato do prospect. Então, caiu no vendas, já começa a fazer o registro dele todo no CRM. Ao cadastrar suas oportunidades de negócio, o CRM ainda pode ajudar você a organizar suas visitas comerciais e tirar o melhor desempenho das reuniões em encontros com mapas apontando a localização dos clientes e prospects. Então, eu não trabalhei essa parte de mapa nesse modelo de CRM, mas quem quiser uma consultoria de CRM, implantação de CRM na sua empresa, pode me chamar ali no WhatsApp, que daí a gente pode conversar e a gente combina certinho como poderia ser aplicada uma consultoria como essa para a gente poder construir esse modelo. Porque isso aqui ajuda, inclusive, você a determinar se você tem um time de vendas externo que faz visita, e daí você começa a ter o controle dos mapas, da localização dos seus clientes, de outros potenciais clientes, você consegue otimizar todo esse processo de rota, né? Então, a gente consegue fazer isso através das informações, dados que tem ali dentro do CRM. O follow-up, que é esse novo contato com o cliente, é fundamental para conduzir o cliente do topo até o fundo do funil. Por isso é muito importante ter todas as atividades com o cliente em dia e não esquecer de nenhuma delas. Igual eu falei, né? Quando você registra as atividades certinho, o CRM tem a função de te lembrar de executar aquela determinada atividade. Criar ofertas segmentadas com mais precisão. Algumas semanas atrás, eu não vou lembrar qual foi a aula, mas a gente falou sobre construção de oferta. E, de novo, aqui, para quem não assistiu, essa construção de oferta não é oferta o ato de você dar um desconto para o cliente, né? Porque às vezes a gente tem
esse conceito da palavra de oferta ou de promoção que a gente está sempre dando desconto. Não, oferta é o ato de você ofertar um produto ou serviço a alguém, independente de preço, de desconto, de tudo mais. Isso aí tem outros nomes, tá? E daí você pode criar oferta segmentada com mais precisão. Igual eu falei em várias aulas, eu dou esse exemplo, que é um exemplo que eu gosto muito, assim. Tipo uma loja de calçado. Se você tem uma loja de calçado, o cara foi lá, comprou um tênis na sua loja, e você levantou ali as informações que esse cara usa aquele tênis para correr, que ele pratica, ele gosta de ir para participar de meia maratona, de corrida 5, 10, 18 quilômetros, ele está se preparando esse ano para a volta da Pampulha, enfim. Quando você tem todas essas informações no seu CRM, você consegue controlar. O cara que corre uma média de 5 a 10 quilômetros por dia, sempre com o mesmo tênis, esse tênis vai durar, sei lá, 6 meses no pé dele. Então, por que daqui a 4, 5 meses eu já não posso mandar uma oferta de um tênis novo, de um modelo novo que chegou na loja? Isso que é criar ofertas segmentadas com mais precisão. Você entende aquele cara, você sabe qual que é a rotina dele, e daí você vai criar uma oferta específica para ele, tá? E isso é que faz todo o trabalho de pós-venda ser um trabalho de aumentar muito o seu faturamento, tá? E daí, criar ofertas, criar uma oferta precisa é a chave para conversão de venda. Saber o que, como, por qual preço e quando o cliente deseja determinado produto ou serviço é uma das mágicas que uma boa estratégia de CRM pode fazer para o seu negócio. Então, é o que eu falei, desse exemplo no tênis. Cara, o cara foi lá comprou, foi lá comprar um tênis na sua loja. Você fez todas as perguntas certas. A gente sempre repete como você deve montar. A gente tem uma aula só sobre isso, como você deve montar boas perguntas e tudo mais. Você tem isso tudo, registrou isso tudo no CRM, bicho, daí você coloca assim, ó, daqui a 4 meses me lembra de fazer contato para esse cliente. O CRM vai te lembrar daquilo, você vai entrar no dado cadastro do cliente, vai falar, legal, esse aqui é aquele cara que participa de meia maratona. Então ele deve estar precisando de um tênis novo, ele deve estar precisando de meia. Eu posso entrar em contato só perguntando se está tudo bem com ele, como é que estão indo os treinos, se ele teve algum tipo de lesão, alguma coisa assim. Então, tudo isso são pontos importantes para você poder segmentar e personalizar cada vez melhor uma oferta que você vai fazer para esse seu cliente. Simplificar os relatórios para a equipe de vendas, né? Então, o sistema de CRM simplifica muito, em muitos aspectos na vida de uma equipe de vendas. Isso inclui as atividades e os relatórios de vendas. Então, eu, por exemplo, hoje eu monitoro muito mais relatório do que as atividades em si, mas de qualquer forma é uma baita ferramenta, inclusive é uma ferramenta que a gente usa para pagar a comissão, né, do vendedor. Então, se o vendedor vendeu e não lançou no CRM, para mim é a mesma coisa de não ter vendido. Se não está no CRM, para mim não está vendido. Então, ele pode inclusive perder comissão por não estar registrando as coisas no CRM, porque o que eu tiro ali é basicamente relatório. Lembrar das suas tarefas com notificações, então é preciso manter um controle sobre as vendas importantes e sobre as vendas importantes dos prospects vendedores. Muitas vezes precisam de lembretes sobre próximos passos e novas ações. O sistema de CRM fornece essas notificações e lembretes sobre os contatos e oportunidades de vendas que talvez tenham sido esquecidos pelo vendedor. Então, vocês vão ver que um dos elementos que eu coloquei no CRM aqui é se aquele é um cliente VIP ou não. E daí cada um vai ter uma forma de definir o que é um cliente VIP para você. O cliente VIP para mim é aquele cliente que gasta, sei lá, uns R$ 1.000 por mês. Esse para mim é um cliente VIP. Se esse cara me chamar, minha atenção vai para ele na mesma hora. O cliente VIP para mim é aquele cliente que gasta R$ 10.000 a cada 6 meses. Cara, beleza. Cada um vai ter o seu conceito de cliente VIP, mas de qualquer forma, dentro do CRM que eu estou montando, você vai conseguir marcar esse cliente VIP ali, tá? Número 12, deixar os vendedores da sua equipe a par das suas metas. Então, isso
ultra importante também, né? Porque isso dá mais clareza, dá mais transparência para toda essa relação entre o vendedor e o cliente. E daí os membros da equipe de vendas precisam saber como eles estão se saindo, se eles estão cumprindo suas metas de venda, se não, quando ainda falta para atingi-las. Então, eu ainda não coloquei essa função nesse CRM, mas de qualquer forma é sempre bom dar clareza para essas metas, para a gente poder ir controlando isso de uma forma mais clara, tá? E por último aqui, para a gente começar, antes da gente terminar a nossa aula de hoje, que a gente já está aí com quase 1 hora de aula, queria falar da mentoria hiperatendimento, queria detalhar um pouquinho mais ela para vocês. A mentoria hiperatendimento, igual eu falei lá no início, ela é uma mentoria de 6 meses de duração, ela tem encontros a cada 15 dias, e ela tem vários bônus, né? Um deles é você poder utilizar o MaxPost de forma totalmente gratuita durante os 6 meses da mentoria. E para mim não interessa se a sua empresa tem 1, 2 ou 14 atendentes. Você vai ter o direito de colocar todo o seu time de atendimento dentro do MaxBot durante 6 meses, e você vai ver que o MaxBot, de fato, vai transformar o seu atendimento ao cliente. E, além disso, dentro desses encontros, a gente vai ter todo o apoio para poder melhorar o atendimento, estruturar o seu CRM, tirar todas as dúvidas, fazer os desafios, criar as ofertas segmentadas. A gente vai analisar todos os dados junto com você de todo o seu processo, não só comercial, como suporte, como sucesso do cliente, como pós-venda, pensar em estratégia de pós-vendas, pensar em estratégia para poder melhorar o suporte do cliente, pensar em estratégia de aquisição de novos clientes. Então, tudo isso a gente faz dentro desses encontros que ocorrem a cada 15 dias, e também dentro da nossa área de membro, você tem acesso a todas essas aulas de todas as segundas-feiras que a gente já deu até agora. Se eu não me engano, a gente está chegando aí, já ultrapassou as 20 aulas, eu preciso até parar para contar um pouquinho, mas eu acho que já passou as 20 aulas, a gente está fazendo isso desde o segundo semestre do ano passado, então acho que já está ultrapassando aí as 20 aulas. Você tem acesso a tudo isso, você tem acesso a todos esses mapas mentais, você tem acesso ao curso que dá nome à mentoria, que trabalha esses 3 pilares. Então, você tem um curso ali do atendimento para vendas, você tem um curso do atendimento para suporte e sucesso do cliente, você tem um curso para pós-venda, você vai ter acesso ao CRM lá dentro, para você utilizar ele quantas vezes você achar necessário. Enfim, ali é um curso completo, e você tem também a oportunidade de trazer o seu sócio para poder participar dos encontros também, né? Tem muitas mentorias que acabam limitando em uma pessoa só. Eu não. Se você tiver 2, 3 sócios, eu quero que vocês venham todos, porque é essa galera unida que a gente vai conseguir ajudar para poder transformar o negócio de vocês. Não adianta um querer transformar e os outros sócios estarem remando para o lado errado, né? Tipo, eu sempre uso essa analogia, né, de remada. Então, se está todo mundo remando para o mesmo lado, querendo ir para o mesmo lado, o barco com certeza vai sempre reto e muito mais rápido. Agora, se tiver cada um remando para um lugar, o barco provavelmente vai ficar estacionado. Pode ser até que faça tanta mexida na água que esse barco acabe virando, acabe afundando e tudo mais. Então, pode trazer o sócio, não vai ter custo adicional nenhum desse sócio. Esse programa, ele é um programa de 12 vezes de R$ 502 e alguns centavos, eu nunca lembro os centavos, 12 vezes de R$ 502, ou à vista por R$ 5.000. Então, se você quiser entrar nessa mentoria, o Bruno vai colocar aqui de novo o link da nossa sessão estratégica, e daí ali você vai responder todas aquelas perguntas que tem lá, tenta responder a pergunta da forma mais completa possível, porque isso ajuda a gente a tomar a decisão. Igual eu falei lá no início, essa é uma mentoria que você pode ter os R$ 5.000, mas se por acaso a sua empresa, a gente identificar que a sua empresa não está preparada para receber essa mentoria, os sócios não estão alinhados, a gente não aceita a participação da empresa dentro do programa de mentoria, tá bom? Então, isso é um ponto muito importante, porque a gente só ajuda
aquelas pessoas que querem de fato serem ajudadas, tá? Então, se você quiser participar disso, fica à vontade, o Bruno já colocou aqui, pode clicar, a gente vai mandar esse link também ali nos grupos de WhatsApp, e daí você pode preencher e marcar uma reunião, a reunião é feita direto comigo, aí a gente vai trocar uma ideia, vou conhecer seu negócio mais a fundo, e daí ali a gente fechando o negócio, a gente vai ter uma outra reunião individual, antes da reunião em grupo, uma outra reunião individual para a gente poder detalhar ainda mais as coisas da sua empresa, montar o plano de ação, que vai ser o plano de ação que a gente vai executar durante todo o processo de mentoria, tá bom? Então, se você quiser participar da mentoria, para quem está aqui assistindo ao vivo, pode clicar no link que o Bruno mandou no chat. Para quem não está no ao vivo, quem vai assistir essa aula gravada, aqui embaixo, provavelmente tem o botãozinho para você fazer a aplicação e também vai ter o botão para você chamar a gente no WhatsApp e a gente vai bater um papo ali no WhatsApp também para a gente poder te mandar o link, para a gente poder se conhecer um pouquinho e levar você para essa sessão estratégica, tá bom? Então, a sessão estratégica ela é totalmente gratuita, fica à vontade, porque a gente vai te atender e vai tentar entender a sua empresa da melhor forma possível para a gente poder te ajudar também da melhor forma possível, tá bom? Então, vamos lá. Para a última aqui, manter o gerente de vendas atualizado. Então, esse aqui, que nem eu falei lá em cima, esse é o terror dos vendedores, né? Porque tem vendedor que não gosta que o gerente saiba o que ele está fazendo, né? Eu já escutei isso de time de vendas, né? Falando, e para mim, interessa o resultado que eu trago para a empresa no final do mês. Aí eu virei para o cara e falei, cara, para mim, se eu estou te proporcionando trazer resultado, eu quero ter controle sobre esse processo. Então, para mim, o que interessa é o processo que você está fazendo, porque se eu encontrar alguma ruptura, às vezes você está vendendo 10, achando que está arrasando, mas a gente tem capacidade de fazer você vender 20. Agora, se você não me passa informações que eu preciso para a gente poder fazer essa análise e melhorar ainda mais o seu desempenho, para mim você não serve como vendedor. Então, a gente pode terminar o nosso relacionamento aqui agora, né? Então, muitas pessoas têm esse medo de manter o gerente, o coordenador de vendas atualizado e tudo mais, mas eu só quero ressaltar que essa atualização é sempre uma atualização para melhor. Não é uma atualização para punir. É lógico que quando a gente tem as informações todas atualizadas, a gente identifica aqueles funcionários que são ruins. E, eventualmente, a gente precisa fazer a troca desses funcionários, porque não dá para a gente manter um funcionário improdutivo dentro da empresa, um funcionário que não está trazendo resultado. Então, eventualmente, a gente acaba dispensando. Mas, de toda forma, essas informações, elas são informações para poder melhorar e não para poder punir ninguém, tá? Então, isso eu quero deixar bem claro. Além de manter o controle sobre a equipe de vendas, o CRM mantém o gerente de vendas por dentro de tudo que está acontecendo, e é possível acompanhar as ofertas que a equipe de vendas faz, o que mantém o controle de cada fase de negócio, incluindo as ofertas em fase de fechamento ou as que já foram concluídas. Então, gente, esse aqui foi um baita conteúdo que eu preparei para essa aula de hoje. A gente ainda tem muita coisa para conversar na próxima semana sobre funil de vendas e o CRM na prática, né? E daí o CRM já vai estar concluído. Eu já vou mandar para vocês aqui pelo link para vocês acessarem ele antes da gente começar a falar sobre o CRM na prática, porque conforme eu for falando, se vocês quiserem ir ajustando aí na tela de vocês, vocês conseguem ajustar sem grande problema, tá? E para vocês poderem utilizar esse CRM, eu preciso que vocês façam um cadastro numa plataforma chamada ClickUp. Deixa eu colocar aqui no ClickUp. Deixa eu pegar o link deles aqui, porque daí eu mando... Você consegue pegar aí, Bruno, o link da ClickUp? E mandar aqui no coisa? Eu acho que vai ficar mais fácil. Então, o Bruno vai mandar aí. Aí eu preciso que vocês entrem nesse link que o Bruno vai mandar, criem uma conta para vocês lá, e não precisa ter nenhum medo de que aquilo vai te morder lá, porque quando a gente entra lá, parece um negócio de outro mundo, assim, porque é 1 milhão de funções e tal. Não precisa ter medo, porque eu vou disponibilizar esse modelo para vocês prontinho para uso, tá? Só vocês instalarem lá no painel de vocês, e daí na semana que vem eu vou mostrar como faz esse procedimento, mas só para vocês poderem usar isso durante a aula, é legal que vocês já criem
uma conta lá no ClickUp para já deixar tudo no jeito, tá? Galera, então, por hoje, era isso que eu tinha para falar para vocês. Como de praxe, eu vou encerrar a gravação aqui para a gente poder partir para a nossa mentoria. Então, Daniela, Isabelle, Julene, quem quiser abrir o microfone para poder fazer alguma pergunta, tanto da aula de hoje, ou contar algum desafio que está enfrentando no setor comercial de atendimento ao cliente de uma forma geral da empresa de vocês, vocês vão poder abrir. E quem está assistindo essa gravação, eu agradeço pela atenção aí por quase uma hora e contar com a sua participação na próxima aula e com a sua aplicação na sessão estratégica na nossa tela, no botão que você vai enxergar aqui embaixo, em algum lugar. Não sei se está logo embaixo, se está do lado direito, do lado esquerdo, eu não sei direito onde que ele vai ficar, mas de qualquer forma vai ter os botões ali. Então, muito obrigado a todos, a gente vai se encontrar na próxima aula, interrompendo a gravação aqui, para a gente poder fazer a mini mentoria que não fica gravado, não fica disponível. Um abração aí para todos.